pessoal, boa noite. Meu nome é professor Ricardo Guerra, tá? Eu fiquei afastado esse ano das nossas atribuições aí, por motivos particulares da minha família. E eu não pude estar aqui esse ano. Com certeza alguns de vocês já devem lembrar do ano passado, mas eu não, como eu disse, não atuei aqui esse ano. Eu sou professor de História, Filosofia, Matemática, vivo a portuguesa, sou pedagogo também, né? E estou aqui para colaborar com vocês. No momento estou no virtual, cobrindo aí as aulas que aparecem, mas aí o ano que vem com certeza, tenho certeza de eu estarei com vocês. Bom? Então eu pedi para mim continuar hoje para a gente falar sobre o movimento operário do século XIX, tá? Onde houve a transformação, né? Após aí a Primeira, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos grandes transformações, principalmente na parte industrial, né? Nós começaram a surgir aí as indústrias, tá? Foram movimentos importantes, né? No crescimento aí das sociedades europeias, tanto aqui no Brasil, mas eu estou falando mais da Europa agora, tá bom? O Brasil a gente vai comentando isso futuramente, tá? Então, isso foi no século XIX, porque a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem, tá? Com o período da industrialização, a concentração de capital em grandes monopólios ficaram nos países europeus. Então, ou seja, na Europa, né, quando houve a industrialização, com certeza, essas pessoas que se tornaram industriários na época, né, donos dessas empresas, eram pessoas que já tinham poder aquisitivo, que ramificaram os seus negócios. Veja bem, o nosso crescimento aí no mundo veio do quê, né? Veio da escravização dos africanos, né? Aqui no Brasil dos índios também. E esse mercado, isso era um mercado, isso era um comércio, né? E depois, esses empresários da época se tornaram latifundiários, né? E esses latifundiários, com a época da industrialização, se tornaram donos dessas empresas. Então, vocês estão percebendo que esse monopólio ele já existia, só que ele houve uma concentração maior, ficou mais concentrada a partir da industrialização no meio desse pessoal aí, né? Então, os países europeus, né, que tiveram essa concentração foi a Inglaterra, França e a Alemanha, onde eles fortaleceram muito as suas economias, até os que estivessem tomando conta do poder, elas saberiam lidar com isso, porque já passaram por aqui e não deixariam certos problemas acontecer, que é uma realidade, ou seja, onde até hoje, né, todos os partidos que existem, elas lutam, não para o sucesso, mas para estabelecer uma ordem e uma igualdade entre as pessoas. Então foi aqui que começou tudo. Então começou o anarquismo. Então, as primeiras formas de poder que começaram na industrialização, após a industrialização, foi o anarquismo e o comunismo. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Porque assim, foi a primeira forma de liderança que apareceu. Eles não tinham hoje essa ideia que nós temos. Por quê? Hoje a industrialização aumentou, veio a tecnologia, né? A industrialização já era uma forma de tecnologia naquela época, né? Como a máquina de escrever era uma tecnologia, né? Hoje nós softwares avançados, celulares avançados, né? Então, esse tipo de situação, o ismo e o anarquismo foram a primeira forma de poder que apareceu. Então, por isso que foi colocado. Aí começaram a ver as ramificações da democracia que nós temos hoje, né? Quando a gente começou a falar de Brasil, surgiu o que? A monarquia, que era uma forma de poder também. Então, tudo isso, ela foi evoluindo. Porque vai chegar uma certa época que vocês vão analisar aqui, ele começou a ter embates, né? As pessoas começaram a ver que tinha algumas coisas ali que não estavam saindo legal, né? O ser humano tem muito poder, não sabe controlar isso.
até hoje. Aí ele acha que, aí quando ele começa a perder certa autonomia, ele tenta conquistar isso de uma maneira às vezes não muito legal, ou pela força, né? Ou por outra forma que ele vai se favorecer. Eu acho que, antes de tudo, eu acho que isso tem que ser justo, né? E trabalhar a verdade, né? Mesmo que a gente tenha que perder alguma coisa, nós temos que ser justos e honestos, né? Então já vai começar a partir daí. Aí vai começar a surgir as mudanças, né? Aí vai começar a falar mais alguma coisa sobre isso, aí nós vamos ramificando isso aqui para vocês, tá? Certo, gente? Você da pergunta, muito legal, pergunta tem que perguntar, a história tem que perguntar, eu gosto de pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Aqui? Ninguém vai fazer nenhuma apologia política nem nada? Todo mundo já copiou? Beleza, só vou fazer a chamadinha aqui, tá? Vou.